quero dar-lhes boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. Neste programa você vai aprender acerca de vários tópicos relacionados com a família, cujo subtema é Nem tudo é cor-de-rosa. Alguns vivem na ilusão de que tudo é perfeito ou que tudo deveria ser perfeito, de que a família tem que ser perfeita. Muitos estão em busca da perfeição para encontrar a felicidade. Mas será que para sermos felizes temos de ser perfeitos ou ter uma família perfeita? A mensagem de hoje vai despertar em si uma perspectiva diferente em relação a si mesmo e em relação à sua família. Pode ser que hoje descubra um outro significado de felicidade. Ao longo do programa vai assistir a uma mensagem dada pela Bispa Cristel Tadeu, esposa do presidente e fundador do Ministério Maná, o apóstolo Jorge Tadeu. A Bispa Cristel Tadeu é uma mulher de Deus acarinhada por todos, alguém incontornável no Ministério Maná. É também considerada por muitos uma mulher cheia de sabedoria, sendo convidada constantemente como oradora principal em convenções, seminários e eventos especiais evangélicos. É autora de vários livros best-seller, tais como Família debaixo de Fogo, Mulher não limita Deus, Antes de casar e Casei e agora. As suas mensagens ajudam-nos a entender realmente qual é a vontade de Deus em relação à nossa família. Sem mais demoras, vamos então assistir a esta mensagem, onde vamos aprender que nem tudo é cor-de-rosa, mas podemos viver uma vida feliz. E vamos agora falar uma lição, tem a ver com a família, claro, é hora da família. E o meu título é Não tudo é cor-de-rosa. Porque às vezes nós pensamos que o casal casa, né, começa uma família, então, porque nós somos crentes, então tudo vai ser uma cor-de-rosa, tudo funciona, tudo vai ser com esse cenário assim, com estas cores assim, todas bonitinhas, tudo funciona bem. E às vezes depois a pessoa não está preparada quando vem ataques, quando vem problemas. Porque nós acreditamos, lá dentro nós acreditamos que isso não vai ser o nosso caso, que o nosso marido, a nossa esposa é diferente, a nossa família é diferente, porque nós servimos a Deus, nós fazemos a Bíblia, então nós vamos ter sucesso e não nos vai acontecer. Mas qual é a realidade? A realidade é que a família está debaixo do fogo. E nós até, né, tem até esse livro que diz mesmo isso. Família debaixo do fogo. Porque a família é uma força tremenda que Deus criou, instituiu e é algo tremenda. Então o diabo não gosta nada de uma família unida. Ele não gosta. Então ele ataca. Então as nossas famílias estão debaixo do fogo. Não apenas a família que é crente, mas na verdade as famílias em geral. Quando nós olhamos em toda parte do mundo, nós vemos que as famílias em todo lado do mundo estão muito frágeis, estão-se a desfazer, há muitos problemas, há muitos ataques a famílias, as pessoas se casam, mas há muito divórcio, há muitos problemas nas famílias. E a pessoa fica quase admirada quando um casamento demora mais tempo, né? Porque parece que é já uma raridade, é uma coisa que quase nem acontece, é uma coisa muito rara. Mas por que isto é? Não é porque a família não funciona. Isto é porque nós estamos debaixo do ataque. O diabo detesta a família. Porque a família quer dizer união, é força, onde a pessoa é feliz. Então, o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. O quê? A sua família. O seu casamento. Ele quer acabar com a sua vida, felicidade, alegria, paz, salvação, quer levar todas as pessoas para o inferno. Então, quando ele consegue entrar numa família e consegue quebrar, partir uma família, quer dizer, aí está muito sujeito a muitos mais problemas. Porque a família é um lugar seguro e de repente isso ficou partido, há problemas e há separação, divórcio, então fica muito exposto, né? Torna-se muito problemático. As crianças, assim, numa família assim partida,
sofre muito e passa por problemas muito difíceis, porque de repente a família, esta fortaleza, esta união, este lugar onde que toda a gente se sentia seguro, de repente já não há, de repente se foi. Então perde muita esperança no futuro, até e como é que as coisas são, será que eu posso confiar a alguém? As pessoas depois vão embora, eles dizem que fica, mas depois não é bem assim. Então é muito difícil. Então nós temos que entender que não tudo é cor-de-rosa e a realidade é esta, que a família está debaixo do ataque do diabo. Ele vem mesmo para roubar, matar e destruir. Então, nós, quando fazemos parte de uma família, né, nós temos que entender os ataques do diabo. Nós temos que entender as estratégias do diabo. Como é que ele tenta, e muitas vezes consegue, entrar numa família. Quais as táticas que ele usa? E a maneira que ele usa, muitas vezes é influências. São, por exemplo, amizades, más influências. Com quem, né, os seus filhos andam quais são os amigos dos seus filhos? Ou então, mesmo um casal. Quais são os colegas lá do trabalho? Gasta todo o tempo isso e eles andam sempre a beber depois do trabalho e depois você também vai juntos? Quer dizer, são influências que a pessoa depois traz para casa. Então, é uma coisa que, na verdade, quando nós entendemos isso, que o diabo tem táticas e ele tem maneiras para tentar entrar numa família. Quando nós entendemos isso, então nós podemos lutar contra isso e quando nós reconhecemos isso, que nós não aceitamos isso e fazemos a nossa parte. Então, o diabo gosta muito de usar amizades, más influências. O que é que ele também usa? Outras coisas. Por exemplo, quando nós lemos Marcos 4, em Marcos 4, Jesus fala uma parábola. E esta parábola, ele fala sobre o semeador. O semeador semeia uma semente, a semente é boa, a semente vai crescer, vai produzir fruto. Entretanto, vem o inimigo e o inimigo tenta fazer o quê? Roubar a semente. Ele quer acabar esta semente. Sabe, quando nós construímos a nossa família à maneira de Deus, isso acontece quando nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Quando a palavra de Deus entra no meu coração, é uma semente que vai produzir fruto. E este fruto é o fruto de Deus, quer dizer, dá vida, dá alegria, dá paz, dá bênção, faz que as coisas funcionem. Então, a palavra de Deus é uma coisa tremenda quando está no nosso coração e quando nós estamos sempre a encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque isto é o início de tudo de bom. Entretanto, nós vimos nesta parábola, né, que o diabo tenta roubar a semente. Ele tenta roubar esta palavra. Porque se eu não tenho a palavra de Deus, a Bíblia, o que Deus fala, os princípios de Deus no meu coração, e se eu, por causa de más influências, em vez de viver os princípios de Deus, começo a viver princípios de outras pessoas, ideias, filosofias que outras pessoas têm, então o que é que a pessoa está a fazer? A pessoa, na verdade, ficou sem esta palavra, sem esta semente que produz sucesso, tudo de bom. E a pessoa começa a viver a uma outra maneira, que é uma maneira que não vai levar à vida. Pode até parecer uma coisa muito boa, pode ser uma filosofia que a pessoa diz, pois eu concordo, isso é uma coisa muito boa, está-se a pensar bem nas outras pessoas, nos animais, na natureza, muitas coisas assim. Mas quando nós aplicamos esses princípios, nós não estamos a aplicar os princípios de Deus, porque só a palavra de Deus dá vida. Só esta dá a vida. Então o diabo tem essas táticas para entrar e tentar roubar a palavra. Uma das coisas que ele faz, que também diz aqui em Marcos 4, mais no final, ele diz assim, que ele também semeia semente entre espinhos. Então, isso são pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, ambições de outras coisas, entram no coração e sufoca a palavra de Deus. E esta palavra fica infrutífera. Quer dizer, a pessoa tem o coração com a palavra de Deus. Esta palavra, quando isso cresce, vai dar sucesso, vai dar bênção, vai dar uma família feliz. Vai dar filhos que andam nos caminhos de Deus,
que conseguem fazer as coisas, que estão cheias de alegria, que têm uma vida como deve ser, que são pessoas responsáveis, né? E o diabo tenta colocar outras coisas no coração para que essas outras coisas, que também são sementes, que também vão crescer, para que essas cresçam mais rápido e sufoca esta palavra de vida. Então, esta palavra, que é a palavra de Deus, fica sufocada e fica infrutífera, quer dizer, já não dá mais resultado. Semeamos, mas não dá resultado. E mesmo quando nós educamos os nossos filhos, por exemplo, nos caminhos de Deus, nós também temos que saber que o diabo não os vai deixar em paz. Ele vai tentar entrar no coração. Como? Através dessas outras coisas, essas más influências, através dessas ambições das outras coisas, que é o brilho deste mundo. É as roupas, os telemóveis, uma casa bonita, um carro assim, todas essas coisas que brilham. Porque a pessoa pode dizer, isto não brilha, porque pronto, o brilho de Deus é muito maior. Mas isso não é verdade. O mundo brilha mesmo. São estas coisas que são bonitas e que atraem e que têm um brilho, que na verdade têm uma unção, têm uma atração. Então, o diabo usa essas coisas para quê? Para tentar entrar no coração. Então, ele tem esse brilho todo que o mundo oferece. E depois, quando as crianças, os filhos, por exemplo, ou então mesmo o casal, têm amizades que também gostam dessas coisas, depois têm isso, eu tenho isso, eu comprei isso, eu consegui isso, agora já tenho esta casa, vou ter outra casa, agora comprei novas mobílias e vou comprar outras, e mais uma casa de praia, e mais uma casa na montanha, mais uma casa em Brasil, mais uma casa em África do Sul e também no Polo Norte. Pronto, está tudo coberto. Quando a pessoa está com essas pessoas, então essas influências vão entrar e a pessoa vai começar a desejar isso também. Porque está a ouvir. Está sempre ouvindo isso, então isso vai entrar. Outra maneira que o diabo usa é a mídia. A mídia, né? Através da televisão, através dos filmes, do internet, o que é que está a mostrar o tempo todo? Está a mostrar coisas e, na verdade, está a quase impor prioridades que nós temos que ter na nossa vida. É isso que você precisa este carro, você precisa tanto dinheiro, você precisa ter estas roupas, você precisa tirar este curso, você não consegue viver sem isto de jeito nenhum. Então, na verdade, está a colocar dentro das pessoas, está, como dizem, evangelizando outras prioridades que vêm do mundo, prioridades que são coisas do diabo. E também, né, mesmo no ensino, nas escolas, universidades, o que é que eles ensinam? Eles ensinam muita coisa boa, claro, mas também muitos conceitos contrários à Bíblia. Verdades e mentiras, não, isto agora é verdade, isto é uma coisa antiga, já não se usa, nós vivemos noutro mundo, temos outros conceitos, nós pensamos assim, temos que aceitar isto tudo, isto é a nova maneira de fazer as coisas, e eles estão assim a ensinar isso em todas as matérias, né? Fala de Deus como, não, Deus, isto não existe, porque sabe, antigamente as pessoas não tinham nada, então eles pensaram, eles precisavam assim um Deus, então eles começam a ensinar estas coisas. E nós, e os nossos filhos, né, a família, estamos sujeitos a essas coisas. E isto é uma verdade. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Nós podemos ser crentes, podemos servir a Deus, andar com Deus, mas nós sempre vamos estar sujeitos a essas coisas porque nós vivemos dentro deste mundo. E nesse mundo quem manda é o diabo. Ele lança essas sementes, ele usa de tudo e toda para tentar entrar no seu coração, para fazer o quê? Acabar com a palavra e fazer que esta palavra fique infrutífera, quer dizer, você não vai ter vida, não vai ter saúde, nada vai funcionar, só vai ter problemas, infelicidade, todas essas coisas, porque a palavra de Deus, que é a única palavra que dá vida, que dá saúde, que dá tudo de bom, a palavra ficou sem fruto. Então, temos de saber, esses são ataques ao diabo. Então, nós como pais, né, mas na verdade cada membro da família, temos que nos proteger e, como pais, temos que proteger os nossos filhos também contra esses ataques. Temos que assumir, em primeiro lugar, a autoridade, a responsabilidade espiritual. Sabendo que isto é real, é um mundo espiritual que existe, o diabo usa estas táticas, isto é uma coisa real, o diabo tem a minha família debaixo do fogo, ele está a mandar setas, ele está a tentar entrar,
Então, eu tenho que saber que isto existe e não posso deixar isto acontecer. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade espiritual. Como que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, ter a nossa vida em dia com Deus. Temos que ter comunhão com Deus na nossa vida. Nós temos que viver à maneira de Deus. Porque como que eu posso ensinar o meu filho para se afastar de más companhias, né? Para não aceitar certas coisas que são faladas, se a minha vida, quer dizer, eu também aceito tudo e alguma coisa e eu não tenho comunhão com Deus. Eu também tenho que ser, os pais têm que ser forte espiritualmente falado. Temos que orar, temos que saber o poder da oração, o poder de orar em línguas. Temos que saber a importância, uma reunião que nós temos, que é uma reunião de sexta-feira, que se chama Lutar até Vencer, onde nós pegamos nas armas espirituais que Deus nos deu, armas que sempre vencem e que Deus nos deu, não para nós brincarmos, mas para nós vencermos quando o diabo nos ataca. Para nós usarmos, saber usar, e quando o diabo nos ataca, nós sabemos, reconhecemos quando ele ataca e nós não vamos aceitar. Pois a vida é assim, o que é que já faço? Não, o que é? O diabo está a atacar a minha família, o meu casamento. Eu não vou deixar isso. Eu vou tomar a minha responsabilidade, eu vou lutar no mundo do espírito. Eu vou usar estas armas espirituais. Eu vou orar, vou interceder, vou lutar contra demónios. Todas essas más influências, esses más ensinamentos nas escolas. Então, a pessoa tem o coração cheio da palavra e começa a lutar contra isso. E sabem, oração funciona. Quando nós intercedemos, quando nós usamos as armas que Deus fala em Efésios 6, fala das armas espirituais que Deus nos deu, isso funciona. Em nome de Jesus, toda joelha tem que se dobrar. Em nome de Jesus, para quem que é crente, que possa usar o nome de Jesus, toda joelha tem que se dobrar. Então, se você vê com má influência tenta entrar na sua família, então você ordena esta má influência, este demónio que traz essas influências, de parar as suas manobras, de parar a sua influência e de sair da sua casa, em nome de Jesus. E ele tem que obedecer, ele tem que sair. Agora não aceita, pois, a minha família está debaixo de ataque e agora vou fazer um pedido de oração. Quer dizer, você não pode mandar esta responsabilidade só para nós, né? Claro, nós oramos e você possa fazer e faça o seu pedido de oração e nós vamos orar, mas, entretanto, nós não devíamos apenas pedir aos outros orar. Nós, sendo parte da nossa família, nós temos que tomar responsabilidade. Nós temos que guardar a nossa casa. Saber, né, que há portas que às vezes estão abertas, que o diabo tem esta porta aberta para entrar. Então, temos que fechar estas portas. E há muitas coisas que podem abrir uma porta na família. Se há falta de perdão, por exemplo, e a pessoa pensa, isto não tem nada a ver. Eu tenho um problema com o meu filho, eu não tenho problema com perdão porque eu tenho a razão. E esta pessoa fez mesmo uma coisa má. Então, pronto, eu vou levar o meu tempo para ver se eu consigo perdoar, mas vai levar algum tempinho. Agora, esse tempinho todo que você leva para decidir se vai perdoar ou se não vai perdoar, esse tempo todo, nós não estamos a praticar a palavra de Deus. Se nós não fazemos a praticar a palavra de Deus, nós não andamos no caminho de Deus. Quer dizer, Deus não está lá. Se Deus não está lá, é uma porta aberta e os demónios entram. E eles entram e podem atacar o seu filho, a sua mulher, o seu marido. Pode entrar trazendo dívidas, todo tipo de problema, confusão. Então, temos que ter as portas fechadas ao diabo. Então, na verdade, isto é uma coisa, é muito espiritual, porque estamos mesmo debaixo do ataque do diabo. Então, nós não podemos, e mesmo como pais, nós temos que assumir e exercer autoridade. Quando nós vemos que os nossos filhos trazem para casa amigos que são má influência, então você é o pai. Você é a mãe, então deixe esta criança entrar, influenciar o seu filho. Então, mas de quem é esta casa? Você está a abrir a porta e está a entrar lá um amigo, uma má influência que está com demónios. Você não quer isso. Então tem que assumir e diz, não, aqui não entra. E fala ao seu filho, esta amizade não é boa, pronto, eu não quero que tu vais lá à casa, eu não quero que tu andas com ele, e pronto, e faz a tua parte, falando, assumindo esta autoridade, e também no mundo do espírito. Para que nós quebramos estes poderes, essas influências, assim nós vamos vencer. Porque a Bíblia depois diz também, em Marcos 4, 20, os que recebem a semente em boa terra
são os que ouvem a palavra. Quem recebe a semente, quem guarda a semente, então é uma terra que tem essa semente que vai crescer, vai dar fruto. E não um fruto qualquer, mas diz logo a 30, outra a 60, outra a 100 por um. Quer dizer, a palavra de Deus é uma coisa tremenda. E depois eu também, sim, com a última quero lembrar também que está escrito em Provérbios. Em Provérbios 3 ou 4, acho que é 4 na verdade. Em Provérbios 4, fala uma coisa muito importante também. E fala assim, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. E quando nós ouvimos a palavra na Bíblia, temos que pensar, são sementes. Sementes que vão produzir fruto. Sementes que vão dar prosperidade. Sementes que vão trazer cura. Sementes que vão trazer amor. Que vão trazer união. Tudo aquilo que você possa precisar. Então, diz assim, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Quer dizer, nós tantas vezes nós vemos com as nossas ideias. Eu não acredito que é bem assim, mas eu acho que neste caso é diferente. Nós não podemos aplicar isso assim desse jeito, porque este caso é diferente, nós não podemos comparar. Não, diz aqui, as razões de Deus inclinam o teu ouvido. Deus é que sabe. Ele é Deus, Ele criou os céus, Ele criou o mundo, tudo. E Ele conhece o diabo, Ele sabe as táticas do diabo, e Ele sabe qual é o caminho do diabo. Ele sabe que a palavra de Deus vai dar vida, vida eterna, e as outras coisas, todas essas coisas do mundo, o que é que vão trazer? Vão trazer morte, morte eterna, toda maldição. Depois diz assim, não os deixa apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Sabe, para onde que nós olhamos é tão importante. Porque onde que nós olhamos, e são imagens, e essas imagens entram no nosso coração. Quando nós vimos imagens, a pessoa à noite pode dormir, pode sonhar. Essas imagens vêm ter connosco, porque começa a fazer parte de nós, entrou dentro de nós. Então, nós não devíamos olhar para qualquer coisa, devíamos olhar para a palavra de Deus, para coisas boas, para que nós não enchemos o nosso coração com coisas que não prestam. Então, não os deixa apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Quer dizer, tem que estar no centro do seu coração, não ao lado. Eu vou fazer as minhas coisas e eu também sei que Deus também tem algumas ideias muito boas, então também, de vez em quando, também vou pôr assim uma coisinha de Deus também para fazer a coisa mais religiosa. Não, temos que colocar a palavra de Deus no meio do nosso coração, no centro, como prioridade. Por quê? Diz aqui, porque são vida para os que as acham, saúde para o seu corpo. É uma coisa tremenda. Palavras não é uma coisa qualquer. Palavras normais, né? São palavras, pronto, mesmo assim, também podem magoar e a nossa língua, pronto, é o poder de morte e de vida, mas quando é a palavra de Deus, a palavra que Deus fala, é uma coisa tremenda porque dá vida e dá saúde e dá tudo muito mais. E depois até acaba com esta frase que diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas de vida. Nós temos que guardar o nosso coração. É o mais importante. O que é que eu deixo entrar no meu coração? O que é que eu deixo entrar na minha família? O que é que eu deixo entrar na minha casa? Onde é que eu deixo que os meus filhos andam? As companhias que eles têm, o tipo de escola que eles estão, se eles fazem parte de um clube qualquer, vão passear. Eles andam onde? Qual é a influência? O que é que vai entrar no coração deles? Porque as pessoas às vezes pensam, não, vamos deixar isto assim, porque não, eu eduquei na Bíblia, ele sabe fazer, ele sabe essas coisas. Quer dizer, nós temos que guardar o nosso coração. E enquanto os nossos filhos são menores, eles vivem na nossa casa, então nós temos que os proteger. E nós não podemos deixar que eles estão debaixo de qualquer influência, porque depois eles vão dar problemas. Vai dar problemas e depois vai dar tristeza aos pais e depois, pronto, chora a Deus, oh Deus, porque é que isso aconteceu? E aconteceu porque não guardar a casa, não tomar a responsabilidade espiritual. Depois de casar, começa uma nova vida a dois.
Agora chegou a realidade. Como fazer? Quem faz o quê? Neste livro serão abordados alguns temas como os conflitos, a primeira discussão, o dinheiro, os afazeres da casa e muito mais. Ninguém é perfeito e também não existe um casamento perfeito, mas juntos podemos construir um casamento feliz. Casei Agora, um manual prático sobre o casamento, disponível em formato digital em curiacos-editora.com. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Nem tudo é cor-de-rosa. Aprendemos que ninguém é perfeito e por isso é que não existe uma família perfeita. Mas podemos ser felizes ao fazermos a vontade de Deus para a nossa vida. A Bispa Crystal falou de várias coisas importantes. O homem é um ser que por essência é sonhador. Ele sempre deseja mais e melhor, mas por vezes não consegue alcançar o padrão de vida que ambiciona. Para ter uma família abençoada, em que tudo vai bem e que nada lhe falta, a solução é seguir os ensinamentos que Deus nos deixou no seu grande manual, a Bíblia. Neste manual encontra grandes segredos que vão ajudá-lo em todas as áreas da sua vida. Para mais ensinamentos sobre a área da família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher. Hoje vamos ver um anúncio sobre o livro Família Debaixo de Fogo, da autoria da Bispa Crystal Tadeu, que fala especificamente sobre esta área. Sem mais demoras, vamos então ver este anúncio. A família foi inventada por Deus. É uma força. Saiba como construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Com o livro Família Debaixo de Fogo, disponível em curiacos-editora.com. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Não posso deixar de o convidar a visitar o site editora-curiacos, onde pode adquirir este ou outro material à sua escolha. Daqui me despeço, até ao próximo programa. Esperamos por si.